Graça e paz, queridos, amém? Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para adorar o nome do Senhor, para exaltar esse Deus que é tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso. Neste momento eu te convido a orar juntamente comigo, que nós possamos levar os nossos pensamentos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por mais uma oportunidade de vida. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos chama para perto. Obrigada, Senhor, porque o teu Santo Espírito, ó Pai, em nome de Jesus, traduz a Ti tudo aquilo, ó Pai, que o nosso coração não consegue falar, não consegue expressar, mas que o Senhor conhece e sabe, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos mais uma vez para entronizar o Teu nome, para bendizer, ó Pai, ao Senhor. E em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos Te entregar todo o perfeito louvor, Pai. Nós queremos nos consagrar no Teu altar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 6:19, que diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Amém? Nós somos a casa do Espírito Santo do Senhor. Nós somos a morada dele. E hoje, em meio a uma conversa, me confrontou muito na minha mente o que nós somos fora da igreja. Será que nós temos sido a Bíblia? Será que nós temos sido a voz do Senhor lá fora? Ou será que nós estamos sendo apenas jovens, apenas adultos, apenas crianças, apenas idosos que vivem e aproveitam a vida? Será que realmente nós temos deixado o Espírito Santo habitar nas nossas vidas? Será que eu tenho permitido que eu faça a diferença no meu ambiente de trabalho, na minha casa, na minha rua? E essa música, ela diz que, Senhor, eu sou tua casa, o Senhor tem liberdade aqui. Então, que ao você entronizar, você cantar essa música, não saia só da boca para fora, não seja só uma melodia, mas que seja uma oração de verdade. Senhor, tens liberdade na minha vida, eu sou a sua casa, muda as coisas de lugar, visita os ambientes aonde eu tranquei a porta e existem coisas que me machucam. Sabe, peça ao Senhor que te cure nessa noite, neste momento, através dessa canção, que Ele visite as suas feridas, que Ele sare as suas feridas, que Ele mude as coisas de lugar, as coisas que precisam ser mudadas, as coisas que precisam ser renovadas. Peça para que o fogo do Espírito Santo dele acenda dentro do seu coração e deixe queimar o amor de Jesus, deixe queimar a chama do amor, não deixe apagar. Peça ao Espírito Santo para que verdadeiramente tenha liberdade, que essa canção seja mais do que uma melodia nessa noite, que ela seja a sua oração, que seja o grito de socorro da sua alma. Em nome de Jesus, que você possa adorar esse Deus de todo o seu coração e que nós possamos fazer a diferença, queridos, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que as pessoas possam olhar para nós e reconhecer o amor de Jesus, reconhecer o brilho do Senhor, que nós possamos deixar o nosso eu, a nossa carne morrer para que as coisas do Espírito vivam em nós. Porque a palavra do Senhor aqui já diz que vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Então que verdadeiramente nós possamos deixar o Espírito Santo habitar, morar dentro de nós, nos curar, nos limpar, e que nós possamos ser novas criaturas diariamente em nome de Jesus. Então adore esse Deus, entregue a sua vida a Ele, se consagre no altar dele nessa noite, feche os seus olhos aonde você estiver. Eu não sei se você vai estar em casa agora, se você vai estar na rua, onde você estiver, mas ligue seus pensamentos ao Senhor, entregue a Ele a sua vida, entregue a Ele todos os seus anseios, as suas dificuldades. Em nome de Jesus, exalte a Ele nessa noite.
Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
de lugar, Senhor. Amém? E o nosso Deus, Ele é soberano. Se nós olharmos à nossa volta, nós podemos perceber que nenhuma pessoa é igual a nós. Nós temos diferentes formas de agir, de pensar, mas o nosso Deus, Ele é único. Ele é soberano, Ele é grande, Ele é maravilhoso. E todas as coisas que existem e acontecem no mundo estão sob o controle do Senhor. Ele conhece o mais íntimo do seu ser. Ele te conhece lá onde até mesmo você não se conhece direito. E todos os dias o Senhor nos chama para perto. E nós, como seres humanos, como pecadores, nós falhamos e nós erramos todos os dias. E ao invés de muitas vezes nós nos chegarmos para mais perto do Senhor, nós nos distanciamos, porque nós não sentimos a vontade para chegar para Ele e pedir perdão novamente e nos arrepender, porque isso vem da nossa carne. Nós temos orgulho, nós falhamos, mas mesmo assim, o Senhor, com toda a sua soberania, com toda a sua grandeza, com todo o seu amor, Ele nos chama para perto para arrependimento, Ele nos chama para perto para o novo, Ele nos chama para perto para viver uma vida segundo a sua vontade. Então, neste momento, através dessa canção, eu te convido a exaltar esse Deus que se faz presente aqui nessa noite, esse Deus que se faz presente na sua vida, que faz presente na sua casa, que você possa adorar, que você possa exaltar esse Deus de todo o seu coração, que você venha se render aos pés dele, que você possa adorá-lo de tal forma que você se sinta à vontade, que você possa pedir ao Senhor para visitar todas as áreas da sua vida. Que em nome de Jesus nós possamos exaltar e elevar esse nome de Deus em todos os lugares. Não somente com os nossos lábios, mas com as nossas atitudes, com a nossa vida. Então, em nome de Jesus, exalte ao Senhor de todo o seu coração. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor.
Nós te exaltamos, Senhor, porque nós reconhecemos a tua soberania, Pai. Nós sabemos, ó Pai, que mesmo estando tão falhos, tão pecadores, o Senhor continua nos amando, o Senhor continua, ó Pai, cuidando de nós. Muito obrigada, Jesus, por esse incansável amor. Obrigada, Senhor, pela tua soberania e grandeza. Continue falando aos nossos corações através do teu servo pastor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Eu estava ouvindo e pensando nos dois louvores. Eu sou sua casa, sua morada. Mude as coisas de lugar. Essa foi a expressão da nossa adoração. Você de fato está preparado para que Deus mude as coisas de lugar na sua vida? O segundo louvor, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és absoluto. Esta reflexão, amados, foi fruto de uma busca, de uma oração, de um clamor, em virtude de um convite que eu recebi para falar a um grupo de pessoas. E como a gente estuda, fala, mas ainda a palavra fica a remoer no nosso interior, eu me senti inclinado a compartilhar com vocês aquilo que o Senhor falou comigo na sua palavra, que já é comum a nós. Eu fiquei questionando, Pai, me ajuda, porque eu não gostaria apenas de participar de um momento com as pessoas, mas eu gostaria de fato de contribuir. Como que eu posso contribuir com as pessoas de forma que algo fique nelas? Me ajuda. Tu és Senhor sobre todas as coisas. E o Senhor me fez pensar em alguns versículos e eu quero dividir com você nessa noite. Porque enquanto eu pensava qual era o meu questionamento com Deus, Pai, como de fato eu vou conseguir falar para um grupo de pessoas, contemplando todas as pessoas, uma vez que as pessoas elas são relativas? O tema lá era motivação. Aqui não é motivação, mas é fruto daquilo que o Senhor me confiou como inspiração. Eu quero falar hoje sobre o Deus, o absoluto. Eu fiquei a questionar ao Senhor, Pai, dá-me uma palavra, porque como é que eu vou falar de motivação com um grupo de pessoas, entendendo que as pessoas, elas encaram a vida isso e de forma relativa, porque aquilo que é uma fortaleza para mim não é fortaleza para Jamile, que acabou de cantar. As fraquezas da Jamile podem não ser as minhas fraquezas. O meu jeito de ser não é o jeito dela ser. O meu jeito de enfrentar a luta não é o jeito dela enfrentar. O meu temperamento pode não ser idêntico ao dela. Então, é lógico, é evidente que eu vou encarar a vida de forma relativa ao meu jeito de ser, a minha leitura, a minha ótica, aquilo que me constituiu como ser humano, que me formou, que forjou o meu caráter. É desse jeito que eu vou viver, porque eu não tenho como viver Jamile, eu só posso viver Jonaías. E como então ajudar as pessoas falando sobre motivação? Porque uma coisa vai te motivar, talvez a mesma coisa pode não motivar o outro. Uma palavra vai te acalentar, porque você tem essa aflição, mas a mesma palavra pode não acalentar o outro, que vive um outro tipo de aflição. E então, eu questionava. E o Pai me fez olhar para Ele, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. O Pai sabe
das nossas limitações, Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe que eu sou diferente. Aprove Ele nos fazer dessa forma. Somos únicos e exclusivos porque o Criador escolheu nos fazer assim. Eu gosto muito de falar acerca de uma brincadeira, né, que eu sempre faço com pessoas só para ilustrar isso, a relatividade do ser humano. E aí, pensa comigo, vamos supor que duas mulheres, eles são empresários e na verdade são funcionários de uma multinacional. E aí, na verdade eu vou pegar pessoas porque fazer exemplo assim é melhor com as pessoas perto, né? Me ajuda aqui, fazendo favor, Jordã e Jamile aqui no canto, onde vocês possam, né, aqui uma certa distância, só para a gente poder ilustrar. Essas duas pessoas são funcionárias de uma multinacional e eles foram convocados para, de boa aí, eles foram convocados para ir para o exterior, para poder então fazer um trabalho, fazer a apresentação de um novo produto. E os dois são irmãos. E por serem irmãos, estar numa terra no exterior, decidiram então pegar um quarto só os dois, porque são irmãos de fato. Então estavam lá, nesse lugar ali no exterior, e de repente pegaram um resfriado. Pegaram vírus. Não precisa pensar no Covid. E então a Jamile foi logo no hospital, foi consultada. O médico deu uma receita, ela passou na farmácia, comprou o remédio e melhorou. E falou assim: irmão, vai lá no médico, porque esse remédio aqui foi comprado à medida. Olha, melhorei. E o Jordã desce então, vai no médico, conta a história, o médico dá a receita idêntica, ele passa lá, compra o remédio, toma, mas ele não melhora. E aí, se eu te perguntasse, para Jamile, o médico é bom? O médico é bom. Mas se eu perguntar, Jordã, para você, o médico é bom? Foi bom o médico? Resolveu o problema? Não. Então, para ele, o médico não é bom. Então, peraí, vocês estão querendo me dizer... Então, Jordã, Jamile deve estar falando mentira. Porque, o médico não é bom. Ou será que Jordã é um mentiroso? Porque, resolveu o problema. Então, será que não dá para entender aqui que existe duas verdades? Que não é mentira? É verdade. Não é verdade? E é verdade. Só que esta verdade não é esta verdade. E se nós formos começar a questionar, mas por que é verdade para ela e não é verdade para ele que o médico é bom? Aí a gente vai começar a falar, não, mas é porque o metabolismo dela, se aderiu bem a esse remédio, já o metabolismo dele tem outra dependência, enfim, nós vamos entrar na relatividade das coisas. Relatividade das coisas. Ok, queridos. Só que Deus não é relativo. Deus, ele é absoluto. Deus, ele é absoluto. Então o Deus, ele está sobre o Jordã e ele está sobre a Jamile. E quando Deus entra sobre os dois, ele consegue corresponder os dois a contento, sendo um só, sem oscilar a sua verdade. Então eu comecei a entender, e aí, pensa comigo a expressão absoluto. O que é absoluto? Absoluto é completo. Absoluto, pensa num silêncio absoluto. Não dá nem para fazer aqui por causa do fundo. Ou seja, é algo que não se possa contestar. Algo que não se possa contestar é uma verdade absoluta. Aquilo que existe independente de qualquer condição.
Deus é assim. Ele é absoluto sobre todas as coisas. Mas o que é impressionante é que nós, seres humanos, não conseguimos entender isso, porque nós estamos presos na nossa relatividade. Então eu vejo a vida do jeito que eu sou, de acordo com a minha formação familiar, de acordo com os meus sentimentos. Você já parou para pensar que você julga as pessoas não de acordo com o que as pessoas estão fazendo, mas de acordo com o caráter que você tem? Você sabia que uma pessoa que furta, ela sempre desconfia dos outros? Você sabia que uma pessoa que fala mal dos outros, ela sempre acha que os outros andam falando dela? Você sabia que uma pessoa que trai o cônjuge, ele sempre quer olhar o celular do cônjuge, porque ele acha que o cônjuge também está traindo? Porque nós julgamos os outros de acordo com o nosso julgo, o nosso jeito de ver as coisas. E não entendemos que tudo é relativo em relação à nossa verdade. Mas aí Deus, sabendo da nossa dificuldade, sabendo de que de fato nós estávamos perdidos em nós mesmos. Você está perdido em você mesmo. Porque não tem ninguém igual a você. E você está nesse mundo e é como se você estivesse como fosse uma ilha. Porque é difícil, você vai levando, você observa os outros e você vai conduzindo a sua vida. Mas pare para pensar quantos desencontros existem em você. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele é absoluto. Só um ser absoluto pode te ajudar. Não importa qual seja o problema, qual seja a dificuldade, qual seja a área do seu problema, Ele é absoluto para te dar uma direção, para te dar um destino. O que diz a palavra do Senhor lá em Deuteronômios, capítulo 10, versículo 17, só para a gente pensar um pouco acerca dessa expressão absoluto. Olha, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, é o soberano dos soberanos, é o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Esse é o Deus absoluto, que está acima de todas as coisas, acima das religiões, acima dos deuses, acima de todas as pessoas, acima de tudo. Ele é o grande eu sou. E eu preciso que você se permita a deixar que Deus ajude a você a encontrar respostas, porque as respostas da sua vida existem. Mas só aquele que é absoluto pode te dar. E aí queria ir com você, olha, vai comigo lá em João, capítulo 1, versículo 14. Quero falar alguns versículos aqui que eu sei que você já está cansado de ver e de ouvir, muito comum a nós, até mesmo porque a palavra diz que eu não posso mudar um tio, uma vírgula da palavra, nós temos que debruçar sobre ela. A palavra diz assim, João capítulo 1, versículo 14, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, Jesus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus chegou na terra cheio de verdade. Mas quem está falando aqui é João. João está falando de Jesus, dizendo que Jesus chegou na terra cheio de verdade. A grande questão, se nós formos olhar para esse versículo e interpretar ela humanamente, nós vamos ver, sim, ok, João disse que Jesus veio cheio de verdade, mas Jesus tinha uma verdade. Tudo bem, mas se você for colocar Jesus no seu nível, você vai falar assim, ok, ele tem uma verdade, mas talvez as verdades de Jesus não fossem ou não sejam as minhas verdades. Porque verdade por verdade, Jamile tinha uma verdade, Jordã tinha uma verdade, Jamile não estava mentindo, Jordã também não.
E verdade é assim. Cada um tem a sua verdade. E esta verdade que você tem te corrói, esta verdade te consome, esta verdade te guia, te direciona, esta sua verdade te dá um destino. A grande questão é que essa sua verdade está baseada em você, um ser perdido, um ser que precisa de uma direção, precisa de um direcionador, porque depois que o homem comeu a fruta do bem e do mal, o homem foi transtornado por verdades que ele não dominava. Então Deus manda Jesus para nos reorganizar. Para isso, Jesus precisa ser a verdade. Mas se eu entender Jesus como verdade, apenas Jesus, ainda vai ser incompleto. Na verdade, esse Jesus de quem eu falo é o Cristo. E Jesus não é apenas Jesus, mas Jesus se tornou o Cristo, porque Jesus é o filho de Maria, mas Cristo é filho de Deus. O Messias, o escolhido, o perfeito. E Jesus vai dizer assim, João capítulo 14, versículo 6, porque ele precisava esclarecer acerca da expressão de João. Capítulo 14, 6, Jesus vai dizer assim: assegurou-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade. Quem sabe olhando para João eu poderia ver Jesus como uma verdade, mas eu também tenho a minha. Mas agora Jesus vai assegurar, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é o Pai? O Pai é o Criador. O Pai é a origem, o Pai é a raiz, o Pai é aquele que fez e por isso tem um plano para o seu feito. O propósito da existência do ser humano está na mão do Criador, que é o Pai. E Jesus então é mandado como o Filho, a verdade, que vai redirecionar o homem. Jesus é a verdade. Então, imaginem comigo aqui que os dois estivessem aqui ainda, o Jordão e a Jamile, e cada um tem uma verdade em relação ao médico, mas Jesus chega e diz: eu sou a verdade absoluta sobre todas as coisas. Então Jesus, ele ultrapassa todos os limites que o homem pode alcançar para ser a resposta para tudo aquilo que nós não temos, que nós sozinhos não conseguimos. A palavra vai dizer assim, lá em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus veio para fazer isso. Só que essa libertação, entendam comigo, às vezes a gente pensa que uma libertação tem a ver com cadeias, mas às vezes você pensa que tem a ver com lugares, tem a ver com pessoas que estão sobre você. Na verdade, não começa por aí. Jesus, na verdade, veio nos libertar de nós mesmos. Jesus precisa me libertar de mim, sabe por quê? Porque para que ele seja a minha verdade, eu preciso renunciar à minha verdade. Porque ele não tem como ser a minha verdade se eu tenho a minha e eu não renuncio a ela. Se eu não permito que Jesus seja a minha verdade. Para isso tem que haver renúncia, tem que haver entendimento. Eu preciso entender que eu fracassei, eu preciso entender que eu estou perdido. Por isso que Jesus Cristo veio como Salvador. Quando você aceita Jesus como Senhor da sua vida, você coloca Ele como dono dela, como direcionador, aquele que vai promover o destino, porque você está perdido. Mas se você não se sente perdido, não te cabe ter Ele como seu Salvador. Não te cabe ter Ele como seu Senhor, porque você não vai deixar Ele ser a sua verdade. Porque verdade por verdade, todo mundo tem a sua. Já é uma luta quando você aceita Jesus como a sua verdade e no caminho, porque no caminho você choca com várias verdades.
qual seguir, e é possível que mesmo estando andando no caminho da verdade, que é Jesus, eu em algum momento deixe Jesus e passe a viver a minha verdade. E então eu desvio. O texto de João 14,6 diz: Jesus é o caminho, a verdade. Entenda, eu só vou desfrutar da verdade de Jesus, só vou ser confrontado com a verdade dele para deixar a minha e aderir a dele se eu estiver no caminho. Jesus é o caminho, ok, estou no caminho. Agora eu preciso desfrutar da verdade dele. E a verdade dele muitas vezes me confronta. A verdade dele não é a minha verdade. Jesus falou assim: olha, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e me segue. Mas você sabe que é possível ter pessoas que estão indo atrás de Jesus, mas em algum momento elas querem impor a sua verdade? Não vai funcionar. O que diz o versículo 36 de João 8? Olha, assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livre. Se Jesus te libertar, você vai ser livre. Mas para que Jesus te liberte, você precisa permanecer no caminho, você precisa fazer dele a sua verdade. Só depois que você fizer dele toda a sua verdade, então você vai começar a viver a vida dele. Você precisa entender o seguinte. Vamos pensar aqui em alguns exemplos, né? Para ficar mais fácil de compreender. Se você tem problema com doença, saiba que Jesus, ele não é o remédio para a sua doença. Não, pastor, não. Porque o remédio, tem uma verdade no remédio. Mas a bem da verdade, o remédio, ele só remedia. Remédio, o nome já diz, remédio, ele remedia. O Deus absoluto, ele cura. Por quê? Porque ele é absoluto. O remédio não é absoluto. O remédio, ele faz um paliativo. Assim como a lei fazia um paliativo no pecado. A lei tapava o pecado, mas só o sangue de Jesus perdoou o pecado. Porque o sangue de Jesus é absoluto. A lei não era absoluta. Então o remédio, ele só te remedia. O remédio não te cura. Deus é a cura. E para quem não precisa de cura, ele é a saúde. Ou seja, ele é a disciplina para te manter sadio. E depois que ele te cura, se você foi doente, ele te mantém sadio porque ele é saúde. Entenda, se você está ofendido com alguma coisa, com alguém, aquela ofensa que vai te levar à raiz de amargura, olha, entenda, Cristo é o padrão de Deus que liberta. Te liberta de quê? De você mesmo. Porque você entende que ofensa tem a ver com o seu orgulho? Toda vez que você está ofendido com alguém, é porque aquele alguém tocou no seu orgulho. Mas se Deus te libertar de você mesmo, inclusive do seu orgulho, você está livre. Porque Jesus Cristo veio para me libertar de quem? De todo mundo. Você consegue entender, querido? Você consegue entender, minha irmã, de que Deus é um espírito livre? Deus, ele é um espírito livre. Nós é que somos presos em caixinhas. Deus não. Quando Deus olha para você, ele sabe quem é você. Contempla você por inteiro. Quando eu olho para você, eu preciso saber como é seu nome, eu preciso saber o que você pensa, eu preciso te acompanhar um tempo para mim erroneamente dar uma nota ao teu respeito. Deus te esquadrinha por dentro, ele sabe dos teus porquês. Por isso que algumas vezes a gente tem dificuldade de entender a palavra, porque que muitas vezes Jesus a mulher, por exemplo, lá, a mulher adúltera, né? Por que Jesus não mandou apedrejar a mulher? Jesus parece que passou a mão na cabeça dela. E
de repente aquela mulher lá que pediu socorro, Jesus chamou ela de não posso dar comida aos cachorrinhos. Por que chamou aquela mulher de cachorrinha e a outra passou a mão na cabeça? Como assim? Parece que você não entende. É porque quando Deus olha para você, ele conhece você por inteiro. Nós só vemos a aparência. Então ele vai tratar você como você precisa ser tratado, não para o mal, mas para te edificar. Simples assim. Simples assim. Uma questão que eu sempre trago aqui, que eu gosto tanto de falar, aquele exemplo de Pedro, que ele desce e vai ter com Jesus por sobre as águas. Pedro vacila, escorrega, Jesus chama a atenção dele. Por que temestes, homem de pouca fé? Por que Jesus não chamou a atenção dos 11 que ficaram sentados no barco, sem fazer nada, sem exercitar a fé naquele momento? Jesus exortou aquele que se aventurou, que ousou andar pela fé. É porque o nível de Pedro precisava de uma orientação. Provérbios vai dizer, olha, exorte o sábio, não exorte o caluniador, porque ele vai falar mal de você. Exorte o sábio e ele vai ficar mais sábio. Então por que Jesus exorta Pedro? Porque Pedro estava na posição de aprendiz, os outros não, estavam descansando na hora errada. Deus sabe como tratar você mediante o seu problema, a sua situação. Sabe por quê? Porque Ele é absoluto. Ele sabe o que você precisa. Simples assim. Quem sabe há alguma prisão em você, um cativeiro em você. E quando a gente fala em prisão, em cativeiro, não é só do cárcere, mas você pensa logo nas drogas, você pensa logo na prostituição, você pensa logo no cigarro. Mas existem tantas prisões, tantas cadeias que nos envolvem, que parecem ser tão comum e não são. O celular, que hoje é uma doença, né? Tantos jogos que muitos adolescentes não conseguem se conter, né? Tantas coisas. Eu conheci uma moça que tinha um vício de comprar. Ela era bem sucedida, todo dia ela tinha que comprar alguma coisa na internet. Não usava, mas tinha que comprar. Vício. Deus quer te libertar primeiro de você mesmo. Porque uma frase que eu aprendi é assim: não importa o que está acontecendo, o que está acontecendo só está acontecendo. A questão é qual é a resposta que você dá ao que está acontecendo. Se você está com problema de depressão, Deus é o Deus absoluto para tratar você. Ele é o Deus que equilibra pelo Espírito Santo, pelo fruto do Espírito Santo, que é domínio próprio. O próprio Jesus, que é a verdade, ele disse: olha, no mundo você vai ter aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aquele que é a verdade disse isso. Qual verdade? A verdade do absoluto. Qual é a verdade do absoluto? Jesus. Então, se Jesus Cristo afirmou, isso é absoluto. Ele disse, olha, eu vim na terra, eu tive aflição. Então entenda uma coisa, não pense que Deus vai tirar as suas aflições. Ele não vai. Deus não vai tirar as suas aflições. Muito pelo contrário, porque é nas fraquezas que Ele exerce o poder dele sobre você. Ele vai te abençoar, Ele vai te levar além nas suas fraquezas. É sobre as suas fraquezas que vai nascer o seu ministério, que vai nascer a sua fortaleza. É onde dói mais que você vai buscar mais compreender as veredas da dificuldade. E por causa disso você vai estar preparado para cuidar daqueles outros que um dia passarão pelo que você já passou. Isso me faz lembrar de uma história. Eu estava contando à nossa congregação no dia de ontem. De uma certa vez, rapidamente, um homem observava um casulo, né, que geralmente fica aqui na parte inferior, que tinha caído no chão. E o casulo, né, tinha algum ser vivo lá dentro. Era, lógico, uma lagarta que estava na metamorfose para
borboleta, ele não sabia ainda o que estava lá, sabia que estava mexendo, ele cria que já estava pronto, e aquilo se mexia, se contorcia, e demorou muito tempo se contorcendo e não rasgou. Ele foi lá e deu um rasgadinho. E ficou olhando. E aquilo lá dentro se mexendo, e passou um tempo e não saiu. Ele foi lá e deu outro rasgadinho. E aquilo ficou mexendo, se mexendo, até mudou de lugar, de tanto que mexia, e ele, ansioso, foi lá e acabou de rasgar. E saiu então aquele ser informe, né? Com asas já, mas que não abria as asas, e ele começou a andar no chão, para lá e para cá, e dando voltas, e dando voltas, e dando voltas, não abriu o braço, e teve uma hora que ele parou e morreu. E aí, nós perguntamos, mas ele foi ajudado? Por que morreu? A grande verdade é que enquanto ele lutava contra o duro casco, aquilo era necessário para a vida dele, porque enquanto ele lutava contra o duro casco, ele enrijecia as asas, ele criava músculo nas asas, para quando ele, por sua força própria, conseguisse quebrar o casulo, ele teria força suficiente para levantar voo. Mas alguém que não é absoluto foi lá e colocou a mão. E aquele ser agora liberto por alguém que não era absoluto, morreu. Deus sabe o que você precisa. E eu sei, porque eu sei que Deus está falando com gente nesta hora. Porque Ele é absoluto. E eu ouso ainda dizer que Deus colocará pessoas que talvez não veria tudo, mas está vendo até agora. Porque Deus quer dizer para você que Ele é absoluto. A grande questão é que nós duvidamos disso. Nós não confiamos nisso. Deus já nos deu tudo pronto, tudo está pronto. É só você ir por Ele, porque Ele tem a chave, a resposta para qualquer problema que você tiver. Mas quantas vezes estamos olhando para o outro e cobiçando o que o outro tem, então desprezando aquilo que Deus te deu? Se Ele te deu, você tem que ir para Ele, você vai ser a coisa mais linda que esse mundo pode contemplar, de forma única e exclusiva, porque assim nós somos. Deus te fez para ser uma coisa linda e preciosa nessa terra, como nenhum outro há, porque só tem um de você. Mas você permanece olhando para os outros. E você despreza esse Deus que é absoluto e está disposto a te abençoar. E eu sei que esta palavra, esta pregação, não é nem incomum a você. Acaso você não sabia que Deus é assim? Ele é. A grande questão é como você se comporta em relação ao que Ele é para você. Olha, algumas frases aqui rapidamente. Algumas frases. O Senhor é um ser absoluto. Deus é. O ser absoluto de Deus significa que Ele nunca teve começo. Deus nunca terminará. Deus é uma realidade absoluta. Então Ele nunca teve começo, Ele nunca vai terminar, porque de eternidade a eternidade Ele é. E a realidade agora, Ele é uma realidade absoluta. Ontem Ele foi realidade absoluta. Amanhã Ele vai ser realidade absoluta. E se você está ouvindo esta palavra agora, talvez você não tinha parado para pensar isso antes, mas o Senhor tem te feito discernir isto agora. Entenda e comece a praticar isto. O que você vai fazer em função do que você está aprendendo, do que você está ouvindo, do que você está meditando? Como que você tem que alinhar a sua vida com Deus, uma vez que Ele está acima de todas as coisas? Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Ele é absoluto sobre qualquer problema. Então você escolhe permanecer nos problemas, se você quiser.
Mas pastor, eu tenho problema, eu tenho aflição, e como eu diria, Deus não vai tirar os seus problemas. Não. Qual é a expressão lá em João 16:33? A expressão lá, Jesus mesmo disse, olha, no mundo você vai ter aflição. Vai ter. Qual é agora a receita da verdade absoluta? Tem de bom ânimo. Eu venci. Como assim tem de bom ânimo? Ter bom ânimo tem a ver comigo. Eu preciso ter bom ânimo. Se eu tenho bom ânimo num problema, quer dizer que eu estou crendo que vai resolver. Quer dizer que eu não estou vencido pela dificuldade. Quer dizer que o problema não é problema, mas é um desafio. Quer dizer que eu creio que é possível vencer. Eu estou motivado. Eu estou cheio de ânimo, de vontade, de certeza, de fé, de confiança de que vai dar certo. Esse é o segredo. Quem foi que falou? Eu? Não. A verdade absoluta. Porque Jesus é a verdade de Deus. E ele disse, no mundo você vai ter aflição. Então, pare de lutar contra os problemas. Pare de lutar e querer fugir dos problemas. Nós fazemos campanha para sair do problema. Ei, entenda que é sobre o seu problema. Deus nunca deixou de levar os homens para o deserto. A grande questão é se você está no deserto sozinho. Não, Deus está com você. Ele vai com você. Ele está com você no deserto. E é lá no deserto, quando você não tem nada, é que Ele é tudo para você. E porque Ele é tudo para você, onde não tem nada, e Ele é absoluto, então você pode todas as coisas naquele que é o Senhor. Porque lá onde não tem nada, Ele te fortalece. Como diz a história do poeta, quando você não consegue andar, Ele te carrega no colo. Porque Ele é o seu Deus. Queridos, rapidamente aqui, só queria contar uma história de um homem que ele ousou a questionar o Senhor. Jó capítulo 1, versículo 6 e 8, a palavra diz assim, olha, versículo 6, certo dia os anjos iam e os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor, e Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então Yahvé questionou a Satanás, de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta, de perambular pela terra, e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé. Olha só o que ele diz, o Senhor. Observastes o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano, íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Vou ler de novo, porque esse camarada aqui é perfeito. Deus está dando um relatório sobre ele. O Deus, o eu sou. Indagou-lhe então Yahvé, observastes o meu servo Jó em toda a terra. Então é o melhor da terra. Melhor da terra. Em toda a terra não há ninguém como ele. Ser humano íntegro, justo, que me ama a Deus e teme a Deus e se desvia do mal. Pensa num cara perfeito. Um cara perfeito. Que o próprio Deus elogia ele. E diz que não tem ninguém na terra melhor do que ele. Jó. Bom, uma pessoa assim, quem sabe tivesse condições de questionar a absolutividade de Deus. Porque no fim dessa conversa, Satanás então entra na relatividade. Porque o homem, ele é relativo. Então, Satanás tenta trabalhar a relatividade do homem. Satanás diz assim, quem sabe, ele não te adora assim, porque você cerca ele de todos os cuidados. Tira o que ele tem para ver se ele permanece. Deus falou
Pode tocar. Satanás tocou, matou os filhos, destruiu a fazenda. Ele era o homem mais rico daquela época, daquela região. Tirou tudo, só não matou a mulher. Que parece até que o Satanás tinha um propósito para ela. Parece até que ela era ajudante dele. Porque em dado momento a mulher chegou para Jó e disse: amaldiçoa esse Deus e morre. Ou seja, amaldiçoa esse Deus e vamos viver junto. Ela não falou isso. Amaldiçoa e morre. Quer dizer, que não ia nem prestar para ela mais. E ele falou: louca, recebestes o bem do Senhor e agora o mal você não quer considerar. Satanás então vem, porque apesar de tirar todas as coisas, Jó permanece fiel ao Senhor. E Satanás diz: então toca na pele dele, faça ele sentir dor e você vai ver se ele não vai blasfemar. E Deus falou assim: vai e toca, só não tira-lhe a vida. E esse homem encheu-se de úlceras, de machucados, de feridas, de tal forma que ele não conseguia ficar sossegado, ao ponto dele ter que sair e sentar nas cinzas, sem roupa. E se ele quisesse se coçar, ele se coçava com cacos. E então esse homem, agora que era íntegro, fiel, que era o todo-poderoso, agora estava numa situação questionável, deplorável, sofrida. E como nós somos seres que mudam por causa das circunstâncias, era essa a tentativa de Satanás. Porque é muito fácil elogiar aquele que te elogia, é muito difícil amar aquele que te critica. É difícil amar aquele que você sabe que fala mal de você na casa dele. É difícil amar alguém que te permitiu sofrer algumas coisas. Jó estava sofrendo. Quem era o Todo-Poderoso? Ele sabia que era Deus porque ele tinha uma relação com Deus. Ele entregava sacrifício a Deus. E ele era fiel ao Senhor. E ele sabia que aquilo estava acontecendo por causa da permissão de Deus. E agora, quando tudo está mal, e aí? Era essa a tentativa de Satanás. A Bíblia não diz que Jó pecou por causa disso, mas Jó, em dado momento, ele questionou a justiça de Deus. Como quem diz assim: talvez, quem sabe, Deus foi injusto comigo. Porque os amigos de Jó começaram a questionar: não, nós temos que achar uma resposta. Deus é perfeito, o homem é imperfeito, então você pecou. E Jó se defendendo: não, eu não pequei, não, você pecou, porque você é homem, ele é Deus, ele é perfeito, você não, só pode ser pecado seu. Em dado momento, cheio de dor e de tantos ataques, Jó ousou questionar a justiça de Deus. Quem sabe, então, Deus não foi injusto. E quando Jó falou isso, eu quero rapidamente ler alguns versículos com vocês. Jó questionou, então Deus foi até Jó. Jó capítulo 38, a palavra diz assim, a partir do versículo 1: então, eis que Deus respondeu a Jó. Deus vai responder aquela ideia de Jó. Porque, de certa forma, Jó coloca meio que em xeque, meio que em dúvida. Talvez Deus tenha sido injusto. Mas não foi uma certeza, mas foi uma dúvida. Uma dúvida é uma incerteza. Dúvida é incredulidade. Pensa num balde de tinta branca e você pinga uma gota de preto no meio. Foi isso que aconteceu. Então Deus vai conversar com Jó. Então eis que o Senhor respondeu a Jó do meio de um tufão e indaga: quem é este que busca turvar os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Agora, pois, prepara-te como homem, porquanto eu te questionarei. Meu Deus, Deus vai questionar Jó. E tu me responderás: onde estavas tu quando eu lançava os alicerces da terra? Conta-me se é que tens verdadeiro entendimento. Quem determinou os limites das dimensões da terra? Talvez tenha esta resposta. Ou quem estendeu sobre a face da terra o cordel, a linha de medir?
E quanto aos meus fundamentos sobre os que foram assentados, quem colocou a angular, a pedra fundamental, enquanto os luzeiros matutinos, como a alva, juntos cantavam, e todos os anjos, filhos de Deus, bradavam de júbilo? Ou ainda, quem repreendeu o mar, estabelecendo portas, quando este irrompeu o ventre materno? Quando vistes as nuvens em densa escuridão, e ouvi, quando tracei os seus limites e o restringir mediante portas e barreiras? Quando eu lhes ordenei, até aqui virás, contudo não avançarás, e aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. E tu, Jó, já destes ordens amanhã, ou determinastes a alvorada o seu lugar? E Deus começa a questionar Jó. E todo o capítulo 38 Deus questiona, porque em uma coisa Jó colocou em dúvida, de que Deus parecia então que agora já não era mais absoluto. Para Jó parece que Deus não era mais absoluto. Então Deus foi questionar: onde você estava quando eu fiz isso? Você sabe disso? Você sabe daquilo? E Deus vai... Leia, por favor. Eu não vou ler tudo aqui. Todo o capítulo 38. Todo o capítulo 39. Quando Deus termina no final do capítulo 39, e aí eu vou com você no versículo 40. É a hora que Deus dá um ar para Jó e deixa Jó falar alguma coisa. Porque é todo 38 e 39 Jó não consegue falar nada. E no 38, quando Deus para de falar de todas as coisas, que são algumas da sua criação, versículo 1 do 40. E Yahvé disse mais a Jó: porventura, aquele que contende com El Shaddai, o Todo-Poderoso, terá argumento para contestá-lo? Que resposta, pois, a Deus, aquele que o censura? Eis então que Jó abre a boca para responder a Yahvé: sou pecador. Como posso dirigir-me a responder-te? Pelo contrário, tapo a minha boca com as minhas mãos para evitar palavras más. E aí Jó fala um pouco mais, aí Deus continua a falar ainda. Porque é interessante aqui como que Deus quer falar. Como que Deus quer falar? E Deus fala ainda todo o capítulo 40. E Deus fala ainda todo o capítulo 41 também. Mas aí eu já vou com você no 42, porque meu foco aqui é Jó. No capítulo 42, Jó pega a palavra de novo. Então Jó abre o seu coração diante de Deus e declara, depois que Deus falou tudo, ou quase tudo que queria dizer: sei que podes realizar tudo quanto desejas. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. E ele continua a dizer ainda tantas coisas. Tantas coisas. Então, lembra que Jó era o perfeito, o melhor de toda a terra? Quem sabe você não está nem no nível de Jó. Homem íntegro e fiel que se desvia do mal, que ama a Deus, completo, ao ponto de ser elogiado pelo próprio Deus. E quando Deus o elogiou, Deus não estava mentindo, nem elogiando só para dar uma pompa. Não, era de fato e de verdade. Mas quando esse perfeito da terra tentou questionar a absolutividade de Deus,
Deus fez ele ver coisas que os olhos dos homens não conseguem contemplar. Eu só quero te afirmar com isso que Deus é muito mais do que você pode contemplar. Que não há motivos nenhum para nós não entendermos ou não aceitarmos a absolutividade de Deus. Deus, ele é absoluto. E ele é capaz de fazer muito mais do que pedimos e do que pensamos. E se Deus não está fazendo sobre você, em você, é porque você não está permitindo. Porque mesmo sendo Deus absoluto sobre todas as coisas, se tem uma coisa que Deus é respeitador. Ele te respeita. Se tem alguém que é um problema, esse problema sou eu. Esse problema no que diz respeito a você. Porque Deus, ele é absoluto. Se eu o buscar, ele vai me ajudar a resolver todos os meus dilemas. Algumas questões ele não vai resolver por mim, mas ele vai me dar a receita para que eu resolva. Se eu precisar de cura, ele vai ser a cura. Ele não vai ser o meu remédio. Se eu precisar de libertação, ele já mandou Jesus. Se eu estou em aflição, ele vai me colocar na posição. Ele vai dizer: filho, tem de bom ânimo, porque eu venci com ânimo, você também vai vencer. Entenda, a absolutividade de Deus não é tirar você e botar você num Hakuna Matata. Não tem? A historinha lá, né, das crianças, daquele filme do Rei Leão, né? Quando o suricato e o porco ensinam um leão a comer larvas, porque o leão estava fugindo de um atentado contra o seu pai, e ele estava medroso, e o suricato e o porco, para não ser comido pelo leão, ensinou ele a comer larvas. Mas Deus não te fez para isso. Ele sabe qual é o seu propósito. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você não vai chegar a Deus, mesmo que você já está na igreja. Você não vai chegar ao Pai pela tua verdade, porque a verdade que leva para o Pai é Jesus. Ele é a verdade absoluta. Não se engane, não se deixe enganar. É Jesus. Ele é o absoluto. Sobre os seus dilemas, os seus relacionamentos, as suas doenças, as suas perguntas não respondidas, as suas crises internas, a sua crise existencial, que isso é comum a todo ser humano. Ei, ele tem resposta, porque ele é absoluto. Mas você tem que ir a ele para que ele possa te guiar. Deixa eu orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro e coloco, Senhor, cada vida que o Senhor permitiu que permanecesse até agora a nos ouvir. Não sei, Senhor, se essa pessoa me ouve neste horário da noite, se será pela manhã, à tarde, na madrugada, mas estou convencido, Senhor, que Tu colocarás aqueles que necessitam ouvir, guiados pelo Teu Espírito, para pensar acerca desta palavra, que não é minha, é Tua, e porque é Tua, ela é rica, ela é poderosa, ela é eficaz para poder discernir a Tua vontade e nos alinhar à Tua verdade. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós queremos, Deus, ir para o Senhor, entendendo que Tu és absoluto sobre todas as coisas, e regido pelo Senhor, que é absoluto, nós encontraremos respostas. Não importa qual é o dilema das nossas vidas, no Senhor há resposta, há provisão, há tudo o que nós precisamos para alcançar o nosso propósito de existir. Nós nos consagramos ao Senhor, e eu lanço sobre cada vida que ora comigo nesta noite, neste dia, toda a sorte de bênção, e eu declaro isso em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Fique conosco ainda, nós vamos adorar ao Senhor
porque a Ele deve ser dado todo louvor, toda honra e glória, toda majestade pertence ao Deus absoluto. Continue adorando ao Senhor. Você possa continuar nesse mesmo espírito de adoração, em nome de Jesus. Que você possa declarar que o nosso Deus, Ele é santo, que Ele é poderoso, em nome de Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos
Obrigada, Jesus, por mais um culto que nós viemos prestar ao Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, cuidado e compaixão para com as nossas vidas, Pai. Nós queremos ser, ó Pai, pessoas segundo o teu coração. Queremos viver as tuas vontades para as nossas vidas. E que nós possamos, ó Pai, estar com os nossos corações e a nossa vida disposta, Pai, a viver no teu altar diariamente, em nome de Jesus. Nós nos consagramos no teu altar, em nome de Jesus. Amém. Que Jesus nos conceda uma semana debaixo da sua graça, em nome de Jesus. Deus abençoe.